Oi, meus amores, boa tarde. Esse vídeo é para falar das atividades de ciências para essa semana. A gente vai falar essa semana sobre solo. O solo é uma superfície sólida da crosta terrestre onde pisamos, plantamos e construímos. Nela também existe o subsolo. Eu até fiz um esquema aqui no quadro, onde aqui é o solo e abaixo dele tem o subsolo. Existem vários tipos de solo. Eles podem ser permeáveis, que é aqueles que deixam passar a água com facilidade. E tem os impermeáveis, que são aqueles que impedem e dificultam a passagem da água. No solo encontramos 4 componentes principais, que são a areia, a argila, o calcário e o humus. Temos vários tipos de solo. Tem o solo umífero, tem o solo calcário, o solo arenoso e o argiloso. E tem alguns cuidados que a gente tem que ter com o solo, né? Que é o plantio, não poluir e outras coisas mais. Aqui nos textos vocês vão fazer a leitura para poder conseguir fazer as atividades, tá bom? Lá na página 86 tem o início das nossas atividades para essa semana. Tá assim. Na número 1, quais são os principais componentes do solo? Aí você vai responder, a gente acabou de falar quais são. São 4 componentes. Na 2, como os solos são classificados? Ele pode ser classificado em 4 também. A tia também falou. Tem um exemplo, o solo arenoso. Aí tem os outros lá no texto também. Na 3 está para você fazer ligar. Qual que é a característica de cada um desses componentes do solo? Desses que é classificado. A 4, como a água, o vento, o calor do solo interferem na formação do nosso solo. Explique. Essa resposta você pode encontrar no texto ou pode fazer com suas palavras também, tá? Na 87. Sublinhas de vermelho as alternativas falsas. É para sublinhar as falsas. A letra A tá assim. As queimadas ajudam a melhorar a qualidade do solo? Ajuda ou não? Acho que não, né? A B. Encontramos na superfície terrestre diversos tipos de solo. E aí? Na C, na superfície terrestre existem apenas 2 tipos de solo. A D, o solo é formado por pedaços de rochas, restos de plantas e animais. Número 6, observe as imagens. Tem o solo umífero, tem o solo arenoso e o solo argiloso. Agora responda. Qual desses solos é o mais utilizado na agricultura e por quê? Qual deles? Lá no texto tem as características de cada um. Lá vocês vão saber como responder essa questão. Na 7, use as palavras no quadro para completar o texto a seguir. O solo é uma superfície, o quê? Onde pisamos e construímos. Ele é formado por materiais como tal, são 3 para você colocar, e restos de vegetais. Na página 88, escreva no retângulo o tipo de rocha de acordo com as informações dadas. Sofreram modificações por causa da temperatura. O que vai ser? São formados por magmas de vulcão. Lá na página... Deixa eu voltar aqui para poder mostrar para vocês. Na página 80, tem falando sobre as rochas, né? Tem 3 tipos de rochas. Vão conseguir responder olhando aqui, lendo esses 3 tipos de rochas. Voltando aqui para a nossa atividade. Na número 9, observe a imagem e agora responda. Você conseguiu identificar componentes do solo na ilustração? Quais são os componentes que tem nessa ilustração? A gente vai achar o quê? A rocha, a areia e a água. Então, vocês vão colocar. Na B, quais seres vivos podemos perceber na ilustração ao lado? Aí vocês vão observar a imagem para poder responder. Número 10, complete o quadro com problemas que cada elemento causa ao solo. O agrotóxico causa. A gente estudou isso também em um capítulo, se não me engano, passado, sobre o agrotóxico. A erosão tem nesse texto e sobre o lixo, tá? Página 89. Complete a cruzadinha. Tem umas questões, vocês não sabem descobrir qual que é a resposta de cada um, tá? Superfície onde plantas se desenvolve. O que vai ser? Vou dar o exemplo dela. Qual que é a superfície onde as plantas se desenvolvem? O solo. Igual a tia fez aqui o esquema.
e assim até finalizar na 8. Número 12. Observe as imagens e as informações. De acordo com o que você leu sobre cada tipo de solo, escreva o tipo de solo possível para cada imagem. Primeira imagem, não acumula água. O que pode ser? B, absorve bem a água. Qual pode ser? A tia leu lá no início, quais são eles? A água fica retida. Qual? Na página 90. Observe a imagem. Essa é a plantação de Mari, porém, depois de um dia de muita chuva, o terreno ficou com muitas poças de água. Passados alguns dias, o solo ainda continuava bem molhado. Foi aí que Mari percebeu que teria que fazer algo que a sua plantação de feijão pudesse brotar. Agora responda, em que tipo de solo Mari realizou a sua plantação? Em um solo? Na número 14, observe a figura que apresenta o que aconteceu em determinada área da floresta. A número 1 tá as árvores plantadas e na segunda tem um rapaz que cortando cada árvore. A letra A, o solo da última imagem tem solução? Sim ou não? Letra B, explica o que pode ser feito. Pode responder com as suas palavras, tá bom? Essa é a nossa atividade para essa semana. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Um beijo, fique com Deus.